A paz do Senhor Jesus, amados alunos do Instituto El Shaddai, estamos aqui novamente. Que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe também a sua insistência em querer adquirir um pouco mais de conhecimento. Lembrando vocês que nós estamos aqui nessa videoaula falando um pouco mais sobre a hermenêutica, uma complementação que eu já coloquei em aulas anteriores e volto a colocar, uma hermenêutica com viés pentecostal, sem dúvida nenhuma. Pegue o seu material de apoio. Eu quero agradecer, antes de mais nada, pelas orações que eu tenho recebido e também, irmãos, pela sua repercussão através da propaganda que vocês têm feito aí. Deus abençoe ricamente. E também adquirindo os nossos livros, você acaba apoiando o nosso ministério também. Meu muito obrigado. Na próxima aula, eu vou fazer outras recomendações de livros que fazem parte da minha biblioteca e eu queria muito que você também, do outro lado, adquirisse aquelas que eu vou aqui mencionar na próxima videoaula. Nós vamos para a nossa página número 7. Você deve estar com o seu material de apoio aí, ou ele impresso, ou ele no seu smart, ou mesmo no seu notebook, ou no seu PC. O importante é ter o nosso material, porque é um livro de apoio para a nossa matéria e para vocês, amados alunos. Aquela caneta toda especial, aquela aguinha ungida, você não gosta de água? Deveria. Hidrata as cordas vocais. Nós vamos precisar muito delas nas aulas de homilética. Vamos que vamos aí, amados alunos. Pegou o seu material? A sua versão bíblica. Nessa ocasião, eu vou fazer menção aqui da corrigida. Eu já falei, já recomendei que aluno que se preze, estudante que se preze, tem que ter pelo menos 3 versões bíblicas. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais do nosso livro. Calma que daqui a pouco tem algo interessantíssimo aqui na lousa. No final aqui da nossa exposição, nós vamos demonstrar para vocês aqui sobre a questão da hermenêutica realista, verdadeira, através da palavra, e o que andam fazendo por aí, que não é hermenêutica e muito menos uma exegese bíblica. Página 7. Certos textos, o parágrafo que eu começo é esse, certos textos devem ser entendidos literalmente. Marque muito bem isso daqui, ó, certos textos, e por que não dizer minha complementação, a grande maioria deve ser entendido literalmente, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com o sentido alegórico e também literal. Nós vamos se aprofundar aqui também nesses assuntos. Mas nós que somos pentecostais, a boa parte dos pregadores espiritualizam demais o texto. E isso daí tira o real valor, o real sentido da palavra de Deus que deve ser exposta. Nós vamos aqui tentar minimizar esses problemas que temos encontrado no meio pentecostal através da nossa videoaula, que você pode recomendar também. Há também na Bíblia passagens em linguagem figurada. Devemos ler a Bíblia deixando significar o que ela quer dizer. Analise, irmão, sempre. Leia o texto. Leia o versículo. Mas não seja precipitado em querer dar uma interpretação, preste bem atenção, precipitada. Depois disso, você vai analisar, irmãos, no primeiro degrau, pelo menos, o tal do contexto. O que vem antes e o que vem depois, para tentar compreender o que o autor está tentando, inspirado pelo Espírito Santo, tentando passar para nós. Então fica essa dica de primeiro degrau. Tem outras ferramentas e uma delas nós vamos falar aqui sobre a questão da linguagem. Vamos lá, vamos para a matéria. Sua linguagem figurada é geralmente indicada pelo contexto. Acabei de falar. Seus símbolos e tipos são explicados por outras passagens, quando não o são no próprio texto ou no contexto imediato. Fora disso, sua linguagem deve ser entendida literalmente, a não ser que o sentido requeira interpretação figurada. Abro aspas. A pregação bíblica começa com a exegese do texto. Tirar realmente o que o texto quer dizer. E não exegese. É você colocar no texto. Sai fora disso aí. E a exegese segue os princípios gramaticais. Ela procura entender o significado verbal do texto, analisando a função
e o sentido das palavras empregadas. Eu coloquei uma divisão aqui, irmãos, dos textos literários que nós encontramos na Bíblia. Vamos lá, narrativo, tem legislativo, sapiencial, profético, cânticos. Um dos lados do lado humano, Deus escolheu fazer quase todo tipo de comunicação disponível. Então Deus permitiu que o ser humano usasse os gêneros literários que pudessem. Respeitou o ser humano. Respeitou. E aqui tem mais, ó, genealogia, crônicas, leis de tipo, poesia, drama, parábola e etc. Sentido literal. A definição para este modo de interpretação é a seguinte: conforme a letra do texto, sujeito ao rigor das palavras. Esta forma de interpretação das escrituras sagradas são mais aceitas no meio cristão por vários motivos. E eu acompanho o raciocínio daquilo que eu escrevi. Nós aqui, irmãos, somos a maioria, no sentido que apelamos sempre para o sentido literal da palavra de Deus, no que tange a interpretação da palavra do Senhor. Vamos continuar. Este sistema de interpretação é a maneira aceita de todas as línguas, povos e nações. E eu vou para a última. Essa forma de interpretação considera todo o contexto, e não só uma parte do texto isolado dos demais. A linguagem literal. Continuando a leitura, depois nós vamos aqui para a linguagem figurada. Então, grave. Ou literal ou figurada. Essas são as linguagens usuais. Na figura vai ter símbolos, enfim, figura de linguagem, que nós vamos falar na próxima aula. Já estou adiantando a próxima aula. Metonímia, parábola e etc. A linguagem figurada, o propósito das figuras de linguagem. A figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras usadas comunicam sentido não literal. É uma representação legítima que pretende comunicar mais clara e graficamente uma ideia literal. Dá vida e cor à passagem, chama a atenção, no que tange aqui mais uma vez a linguagem figurada. Torna as ideias abstratas mais completas, ajuda a guardar informações e abrevia uma ideia, como eu coloquei aqui João 1:29. Exporemos em seguida uma série de figuras de linguagem com seus correspondentes exemplos que precisam ser estudados. Eu fecho aqui no final da página 7, página 8 a seguir, na próxima aula. Bora para aqui, irmãos? Você pega a sua versão bíblica aí desde já. Fique com a sua ferramenta prontinha que nós vamos ler muita Bíblia a partir de agora. Eu quero que você entenda, irmãos, que na arte, na ciência da interpretação, a hermenêutica, que precisa das ferramentas gramaticais, da exegese, você vai precisar muito da exegese, extrair do texto, interpretar. Você vai ter que gastar tempo, investir tempo para passar uma palavra melhor. Eu sei que do outro lado tem pregadores. Eu estou dando aula para vários pregadores, pastores, aí do outro lado. Mas eu quero que você possa investir, te desafio a investir mais tempo. Você vai ver, irmãos, que muito mais Deus vai revelar, Deus vai abençoar através da sua palavra. Ele vai iluminar os textos com mais claridade, se Deus quiser. Quero que você entenda, irmãos, e tome muito cuidado para não literalizar tudo e não alegorizar tudo. Nós vamos para 2 textos aqui para chamar a sua atenção. No começo, na nossa introdução, para falar dos gêneros literários. O literal e o figurado. O alegórico, como você queira. Então nós precisamos de respeitar a linguagem figurada e também a linguagem alegórica. Nós vamos para Deuteronômio, o último livro aí do Pentateuco, né? O 5º livro. Deuteronômio capítulo 23, vamos embora para a Bíblia, vamos navegar. Abriu sua Bíblia, já achou? 23 e 13. Vocês estão rápidos, hein? Já achou primeiro do que eu. Diz assim, ó. E entre as tuas armas terá uma pá. Eu me lembro, irmãos, de um nobre obreiro pregando ou dando uma palavra, eu ia pregar, foi num culto em uma casa. Eu fui convidado para trazer a palavra. E tinha um número razoável de irmãos lá, né? No final tinha coxinha e tal, então muita gente veio por causa também dos salgados. Crente é uma benção. E aí, irmãos, tinha, a grosso modo, umas 50 pessoas, de 40 a 50 pessoas.
E o obreiro deu uma palavra em cima desse versículo, irmão. Eu fiquei preocupado, porque não faz muito tempo, faz uns 9, 10 aninhos aí. E eu olhei muito bem para ele e falei, vamos ver o que ele vai tirar daí. Porque são recomendações, irmão, literais. Bora para a leitura? Entre as tuas armas terá uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Meu Deus, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, inspirado, óbvio. E é para o povo de Israel, irmão. No livro da lei, aqui da repetição das leis. E claro, irmãos, que aqui é literal. Está falando para o soldado pegar a pá dele, além das armas para a guerra, soldado, leve a pá. Porque quando tiver vontade ou precisar fazer necessidade fisiológica, faça fora do arraial, vai bem longe, cave, e depois, areia em cima da necessidade. Bom, nós estamos falando de muito tempo atrás, mais de 2, mais de 3 mil, irmãos, muito tempo atrás. E esse versículo, irmãos, é literal. E uma passagem que me veio aqui, irmãos, a lume, é que ele, eloquente, ou muito pentecostal, disse, olha, irmãos, a ordem é você levar também a pá que tira a sujeira. Irmãos, foi horrível, porque uma parte do público ficou atento no versículo, e um olhava para o outro, tipo, o que ele está pregando, o que está acontecendo? Claro que eu já tinha alguns irmãos que já eram meus alunos, estou falando de 10 anos atrás, eu já dava aula, e vieram ao meu encontro. E eu tive que falar que ali era uma passagem literal. Diga comigo, essa passagem é literal. Não precisa espiritualizar o texto. Não espiritualiza aquilo que está no literal, irmãos. Precisamos de entender essas ferramentas que eu estou trazendo para você. Agora nós vamos para uma parte figurada, que Paulo vai falar lá aos Filipenses. Vamos lá. No capítulo de número 3. Você está anotando os versículos? Você está navegando comigo? Filipenses 3 e 8. Coríntios, Efésios, Filipenses. 3 e 8, que diz assim, a poderosa palavra do Senhor. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, fezes, para que possa ganhar a Cristo. E aqui o sentido? Não é literal. Não é literal. É figurado, irmão. É uma figura de linguagem que Paulo está usando, que nós vamos estudar com um pouco mais de cuidado, na próxima aula. Mais uma vez, crente pentecostal. E olha, irmão, eu só tenho 2 alunos que fazem online que não são pentecostais. São tradicionais, mas Deus abençoe vocês também. Vocês devem estar estudando aí a palavra, vocês são homens do Espírito Santo, cheio do poder e pregadores. Mas aqui, irmão, puxando a orelha dos pentecostais. Nem todo texto você vai espiritualizar. Isso demonstra até mesmo falta de preparo, porque tudo que você for espiritualizar, irmão, não vai haver aplicação saudável para o público que necessita, para as almas que necessita. Então grave muito bem isso daqui. Então sempre existiu no começo, na época de Esdras, enfim, das escolas, começaram a ser interpretação literária, depois veio mais uma escola, que é a escola alegórica, Orígenes, Filó, de Alexandre. Irmãos, começaram a interpretar do modo somente alegórico. A interpretação lá em Alexandria. O polo era Alexandria. Eu me lembro aqui de alguém, que você também vai lembrar, estudando da palavra, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Eu me lembro de um sermão que eu tenho aqui. A interpretação que ele deu, espiritualizando tudo, alegorizando tudo sobre o bom samaritano. Tem na internet aí, irmãos. Irmãos, difícil de aceitar. Agostinho, que tem tantas exposições literárias e documentos que deixou para nós de suma importância, ele alegorizou demais. Então é também da escola. Então você precisa de entender do outro lado
que tinha essa escola que alegorizava tudo. E aí pegaram esses excessos que atravessaram os séculos e estão chegando até mesmo nossos arraiais. Em contrapartida, irmãos, veio uma outra escola no século III, 2 e 3, que é justamente a escola de Antioquia. A escola de Antioquia veio para a parte literal da palavra de Deus. Essa escola, ela proporcionava o equilíbrio sem os excessos nas interpretações que haviam sobre a palavra de Deus. Onde surge, por exemplo, dessa escola, a palavra tipologia. E nós já entendemos que essa parte de tipo, que nos cabe a entender do Antigo Testamento, sempre mostra para Cristo lá no Novo Testamento. Então, acompanhando esse raciocínio, cuidado com a escola alegórica para você não ficar alegorizando tudo. Por favor. Então, quantas interpretações vai ter o texto? Interpretações, irmão? Uma. São poucas. Na perícope, na passagem, são poucas. Agora, a aplicação do texto pode ter várias aplicações. Então, o texto pode ter várias aplicações. Grave essa informação de suma importância aí para você, em nome de Jesus, irmão. Não se perca nessa questão de alegoria e também de espiritualizar todo o texto. Bora para a nossa lousa. Gravou bonitinho? Eu coloco aqui, irmãos, então, 2 Pedro 3,16. Parece que eu vou sair da ordem ou da lógica da nossa aula. Eu quero que você entenda, calma, que eu vou sair da frente. Calma. Que os nossos 66 livros são canônicos, inspirados pelo Espírito Santo, conforme diz o nosso texto áureo desta aula. É o texto áureo desta aula, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e etc. O importante é você entender que toda a Escritura, a palavra de Deus, na sua completude, os 66 livros são inspirados. E Pedro vai falar aqui, por exemplo, irmão, dos escritos de Paulo, das epístolas de Paulo. Vamos recorrer ao texto? 2 Pedro, vamos lá, capítulo de número 3, e o versículo é o 16. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, sumiu da minha Bíblia, capítulo de número 3, e o versículo é o 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, é Pedro falando aqui, irmãos, de Paulo. Veja bem que legal. Entre as quais há pontos difíceis de entender. Por isso que tem que entender. Nós estamos falando de Pedro, irmão. Não coloque Pedro para baixo, não. Ele deixou 2 cartas sensacionais para todo o povo de Deus, inspiradas. Não é à toa que ele escreve que nós devemos crescer na graça, mas também no conhecimento. Então existem, irmãos, pontos difíceis. Existem, preste bem atenção no vocábulo que eu vou usar aqui, ó, aparentes contradições, porque na palavra de Deus não há contradições, há aparentes contradições, isso que você precisa de memorizar, aparentes. Não fique do lado quem fala que a Bíblia é cheia de contradição, irmão. Você vai dar gancho para o liberalismo. E essa alta crítica tem chegado pesado, irmão, no nosso meio. Muito cuidado com esse viés perigoso. Vamos continuar. 2 Pedro 3,16. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras por sua própria perdição. O que eu quis dizer? Primeiro ele cita as epístolas de Paulo, que também tem pontos difíceis. E o que os indoutos, está aqui, ó, e inconstantes torcem igualmente as epístolas e as escrituras. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Pedro está falando de igual modo escrituras com os escritos, as epístolas de Paulo, no mesmo nível. Então Pedro já estava colocando em pé de igualdade os escritos, as epístolas de Paulo com as escrituras de Paulo, com as escrituras, ou seja, a antiga aliança, a Taná. Olha que coisa maravilhosa. Porém, já haviam pessoas que estavam interpretando
erroneamente, como nós estamos aqui tentando passar para vocês. Muito cuidado para não torcer as escrituras, irmão. Prefira entender que dá para fazer uma exegese, uma hermenêutica simples. Hoje alguns estão, irmãos, com excesso de ferramentas e estão colocando coisa que não tem nada a ver com o texto bíblico. E eu coloquei aqui, ó, toda a escritura. Porém, já naquela época de Pedro, já estavam torcendo as escrituras e também as epístolas paulinas. Vou continuar o raciocínio nessa segunda parte com você. Respirou? Tomou sua água? Você está anotando? Que maravilha! Isso é bênção de Deus. Vamos continuar. Hoje, esta referência aponta para a Bíblia em sua totalidade. Que referência? Essa de 2 Timóteo 3,16. Claro que Paulo ali estava remetendo às Escrituras, mas uma conjectura muito simples pode-se admitir que Paulo também estava falando todo o conteúdo que já estava ali, entre eles, contemporâneo a Paulo. E hoje, sem dúvida nenhuma, quando Paulo inspirado fala das Escrituras, nós falamos do cânone, nos 66 livros inspirados. Cuidado com os pressupostos liberais, a alta crítica. Esses dois pontos aqui, irmãos, querem tirar o sobrenatural. Novamente eu apelo sempre para o viés pentecostal. Não abrimos mão dos milagres, não abrimos mãos do batismo com o Espírito Santo, não abrimos mãos da atualidade dos dons, que você também pode falar em suas meditações, em suas pregações. Você também pode ser renovado, mas estão tentando tirar de todas as formas, principalmente do meio pentecostal, o poder do Espírito Santo nas igrejas. O batismo, a salvação, o maior milagre. Então, cuidado também com a alta crítica e o liberalismo. As interpretações pessoais, partidárias, ideológicas. O pregador, irmãos, pentecostal, que se prima em cima da palavra de Deus, ele é politicamente incorreto. Grava bem isso. Nós vamos lembrar, por exemplo, de João Batista, o pregador da antiga aliança, incorreto. O primeiro pregador também pentecostal, pós-batismo com o Espírito Santo, Pedro, politicamente incorreto, porque ambos fazem menção do arrependimento. Das pessoas que estavam ouvindo a necessidade deles pedirem perdão pelas suas mazelas. E isso, hoje em dia, é politicamente incorreto. Nós atravessamos um grande problema, uma grande e forte ideologia partidária, cultura woke e etc., que tem tentado invalidar os mandamentos divinos. Nós precisamos sempre de primar a palavra do Senhor e continuar firme nos propósitos, nos desígnios que a Bíblia diz. Pregue a verdade. Fale a verdade. Algo que eu quero finalizar aqui com vocês. Quantas verdades existem? A Bíblia é a única verdade. Eu coloco em letras maiúsculas. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. A palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Não vamos ficar só na minha palavra, nós vamos para a Bíblia. E não uma verdade ou várias verdades. É isso que está acontecendo no nosso meio, infelizmente. Estão com várias verdades. Eu comecei falando sobre a aplicação, pode ter várias, mas a interpretação se resume. É una. E a verdade é uma só. Hoje tem várias verdades. Na verdade, o que é verdadeiro, infelizmente, tem conotação de errado para o contexto mundano, aonde o espírito do anticristo, que cuida do sistema, está deteriorando a cabeça, a mente daqueles que não servem a Deus. Vamos para mais 3 passagens bíblicas para finalizar aqui a nossa aula sobre também essa questão tão preocupante. Bora lá? João, o Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 32, que diz assim, 3 passagens bíblicas
para você colocar. O que é a verdade? A verdade é única. É a palavra do Senhor. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo. 8:32. Conhecereis a verdade. Não tem uma ou várias verdades. Cristo aqui, irmãos. E João aqui inspirado diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a única verdade. Não tem um artigo aí, irmão. É a verdade. Definido, artigo definido, a verdade. Grife com ênfase, irmãos. Pregue sobre a verdade. Ainda tem mais. No Evangelho de João também, no capítulo de número 14 e versículo de número 6. Muita Bíblia, né? Muita Bíblia. 14:6. Disse-lhe Jesus, o bom mestre: eu sou o caminho, a verdade. Glórias a Deus. A verdade. Ele é a verdade. A Bíblia é a palavra. É a verdade, irmão. Não cesse de pregar a verdade. Não as verdades que o mundo quer ouvir. Não massageie ego de ninguém. Pregue a verdade. Porque a palavra pode até machucar, mas não mata. Ela veio para tratar as feridas, para expor mazelas. E quero finalizar com João de novo. Na sua primeira carta, vamos lá. 1 João no capítulo 5 e o versículo de número 20, finalizando a nossa aula. Tá uma benção? Por que você não recomendou para alguém? Recomende as nossas aulas. Você quer nos ver aí pregando a palavra em vossa igreja? Entre em contato conosco. Nós vamos deixar mais uma vez aí o nosso WhatsApp para contatos, seminários, congressos e etc. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O que é a verdade. Aleluia! E no que é verdadeiro, estamos. E o que é? Isto é seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como é bom falar da verdade. Como é bom falar de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue lhe abençoando. Vamos para as próximas aulas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.